Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e aqui estamos para aprender um pouco mais de Sua palavra. Hoje eu quero fazer para vocês aquilo que a minha esposa, em um determinado momento da minha vida, fez comigo. Exatamente. Há uns 20 anos, eu era analista de sistemas. Sim, há 20 anos. Há 20 anos, eu não preciso falar há 20 anos atrás. Não dá para ser para frente. Então, se é há 20 anos, é para trás, tudo bem? Só esclarecendo. Não precisa, quando você falar, isso aconteceu há 5 anos, há 10 anos, não precisa falar atrás, porque só pode ser para trás. Não é uma redundância. Mas prosseguir. Já comecei. Já comecei assim hoje. Então, vamos lá. Então, há 20 anos, eu fui até um cliente. Na época eu não tinha carro, fui de ônibus e fiquei trabalhando até o horário do almoço, quando eu voltaria para casa. E no momento de voltar para casa, o que aconteceu? O aroma de pastel veio até mim de uma maneira que nunca tinha vindo antes. Assim, do lado do meu cliente tinha uma banca de pastel e na hora do almoço, pastel, tem tudo a ver. Tudo a ver. A ver. Não é haver do verbo haver. Então, tem tudo a ver, está relacionado. Então, eu pensei, se eu comprar este pastel, eu vou ter que andar 5 quilômetros até o terminal do trólebus para poder chegar em casa. Por quê? Eu só tinha na carteira o dinheiro suficiente para pagar uma passagem de ônibus e o trólebus, o bilhete do trólebus. O que aconteceu? Não comi o pastel. E aquele aroma me perseguiu a viagem inteira. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, disse que não tinha dinheiro para comprar o pastel, só tinha o dinheiro da passagem em minha carteira. E ela me perguntou: Você olhou na tua bolsa? A bolsa que eu carregava o notebook? Eu disse: Por que você está me dizendo isso? Ela disse: Olha na parte da frente, no compartimento da frente. Quando eu olhei, se eu não me engano, a quantia exata era R$ 21 em moedas de R$ 1. Quase que eu volto lá e compro um pastel. Eu tinha dinheiro suficiente para comprar uns 10 pastéis pelo preço da época. E não comprei. Passei fome, sem necessidade. Estava em minhas mãos a oportunidade de comprar uns 10 pastéis, de almoçar e jantar pastéis. Mas não fiz por falta de conhecimento. Estava ao meu alcance e eu não lancei mão daquilo porque aquela informação não tinha chegado a mim. Não era do meu conhecimento, embora estivesse ao alcance das minhas mãos. A palavra de Deus está ao alcance das tuas mãos. E ela, com certeza, vai fazer muito mais por você do que aqueles R$ 21 faria por mim em relação aos pastéis. Você tem um tesouro, não só de conhecimento intelectual, mas de orientação vinda da parte do próprio Deus e de promessas das quais você pode desfrutar nos dias de hoje e não desfruta por falta de conhecimento. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, já iniciamos, antes de prosseguirmos, melhor dizendo, a aula de hoje, eu quero fazer com você uma breve oração. Pai de amor e poder, eu quero te agradecer por tua misericórdia, agradecer pelas promessas que o Senhor fez para cada um de nós e por tudo aquilo que a tua palavra nos traz, por toda a tua misericórdia que é derramada sobre as nossas vidas e pelas portas que o Senhor nos abre. Ajuda-nos a compreender, Senhor, a tua palavra para que possamos dela desfrutar da maneira como tu queres que desfrutemos. É o nosso pedido em nome de Jesus. Vamos à aula de hoje. Não, antes da introdução, vamos.
ao resumo daquilo que faremos. Teremos uma breve introdução sobre o capítulo 10, primeira parte do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Veremos, no segundo tópico, Jesus e os primeiros chamados, quem eram os 12 apóstolos, a prioridade de Jesus, o preço que Jesus mandou cobrar e uma conclusão. Agora sim, introdução. O capítulo 10 inicia-se com a narrativa do envio dos primeiros 12 discípulos por Jesus. Jesus orientou seus discípulos sobre como agir e o que deveriam esperar de sua missão. Jesus não esconde a verdade de ninguém. Ele nunca ilude ou engana a quem quer que seja. Jesus chamou 12 discípulos, a quem chamou de apóstolos primeiramente, e entregou-lhes uma missão. E Jesus não disse que a viagem seria um mar de rosas, que eles não viajariam por um céu de brigadeiro, nada disso. Jesus colocou para os seus discípulos, de uma maneira clara, que eles passariam por algumas dificuldades, mas Jesus Cristo cuidaria de cada uma delas, como veremos na aula de hoje e em algumas seguintes também. Então, quando Jesus dirige alguém, ele não ilude, ele não engana. Jesus fala a realidade. Doa a quem doer. É aquele pai que chega para o filho e diz: meu filho, não brinque com fogo, porque você pode se queimar. E geralmente, quando o pai fala, é porque o pai tem experiência. Pai conhece, mãe conhece. Aliás, cuidado com o que mãe fala. Boca de mãe é quase a boca de Deus. É de algumas, porque de outras parece a boca do diabo. Mas não é dessas que nós estamos falando aqui. Vamos falar da palavra de Deus. Vamos lá, capítulo 10 do Evangelho segundo São Mateus. Jesus e os primeiros chamados. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Jesus Cristo, então, chamou 12 de todos aqueles seus discípulos que ali estavam. Jesus chamou a dedo 12 deles. Talvez você me pergunte, e o que o chamado dos apóstolos tem a ver comigo? Esses 12 discípulos, Jesus chamou também de apóstolos. O que esse chamado tem a ver com você? Para o judeu, o ensinamento não é um ensinamento meramente intelectual, é um ensinamento para a vida. Ele é pragmático, ele é prático. O ensinamento não é só para você, como uma fórmula que você decore e não aplique no seu dia a dia. O ensinamento é para ser aplicado ao dia a dia. É muito pragmático. Palavra bonita, né? É uma outra palavra que significa prático. Algo que pode ser colocado em prática. Os apóstolos foram chamados, não se ofereceram. Interessante, eles estavam ali, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a orientação de Jesus e receberam um chamado, foram privilegiados. Não foram todos os chamados? Não, não foram todas as pessoas que seguiam Jesus que foram chamadas. E por que não foram todos chamados? Interesse. As pessoas que realmente estavam interessadas em seguir, em conhecer o que Jesus estava ensinando, esses receberam um privilégio que outros não receberam. Alguns estavam ali só por curiosidade. Esses não tinham condições de fazer aquilo que Jesus pedia, que Jesus queria que fosse feito. Jesus não impediu ninguém de ouvir a sua palavra, sempre permitiu e sempre foi o objetivo dele, que todos ouvissem a sua mensagem. Mas nem todos queriam ouvir para aprender e aprendendo praticar. Quem chamou aqueles discípulos, aqueles aprendizes, foi o próprio Jesus. Eles não se ofereceram, eles não se achavam em melhores condições que outras pessoas para fazerem a obra de Deus, mas Jesus disse: eu quero que você vá. Talvez alguém perguntou, mas eu?
Como disse Pedro certa vez, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Talvez você se sinta da mesma forma, mas saiba que Jesus chamou uma turma para ser discípulo. Na verdade, os apóstolos, os 12 apóstolos que Jesus chamou a princípio, tinha pessoas com as quais eu duvido que você aceitaria participar de uma refeição com elas. Talvez você tenha ouvido muito sobre os apóstolos, mas não o que eu vou te falar hoje. Jesus chamou pessoas que foram, em determinado momento de suas vidas, pessoas terríveis, terroristas até. Sim, tem apóstolo que era tido por terrorista, apóstolo que era ladrão, apóstolo assassino. Jesus chamou essa turma? Chamou. Mas como? Continue comigo que você vai ver. Aqueles discípulos receberam algo da parte de Deus. O que Jesus deu a eles? Poder e autoridade. Jesus chamou 12 pessoas e deu a elas uma oportunidade. E não somente uma oportunidade, deu condições para que elas tivessem sucesso na missão para a qual foi chamado. Foram chamados para fazer o quê? O que aqueles 12 foram chamados para fazer? Resposta: realizar a obra para a qual tinham sido capacitados por Jesus. Jesus não os chamou simplesmente. Jesus deu condições para eles antes de os enviar para fazer uma missão. Jesus sempre faz isso. Jesus nunca vai pedir nada de nós que nós não tenhamos condições de fazer. Ele nos capacita antes. Então você não precisa ter medo. Você não precisa fazer como Moisés fez diante de Deus. Ah, Senhor, eu não tenho habilidade com as palavras, eu não sei falar, sou pesado de língua. Alguns dizem que era gago. Mas se Deus chama, Deus capacita. Então, não se preocupe em aceitar uma missão para a qual você foi chamado. Quem se compromete com o sucesso da missão é o próprio Jesus capacitando para isso. Vamos lá. Quem eram os 12 apóstolos? Vamos ver brevemente aqui alguns dos apóstolos, quem eles foram. Mas antes vamos ver o nome de todos. Eu sublinhei o nome de Simão, também chamado Pedro, conhecido por alguns como Pedrão, Pedroca, Pedrinho. Não, não tem isso na Bíblia. Eu que estou me inventando agora. Vamos lá. Por que que eu sublinhei o nome de Simão? Porque em todas as narrativas da palavra de Deus, onde se menciona o nome dos 12 apóstolos, Simão vem sempre na frente de um grupo de 4 discípulos. Uma curiosidade só, interessante, não? Simão, Felipe e Tiago. O nome dos 3 seguintes se altera em um e outro lugar, mas o nome destes 3 aparece sempre como o primeiro daquele grupo de 4. Curioso, não? Vamos lá. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, eram pescadores. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, pescadores. Filipe, o primeiro do grupo de 4 aqui, e Bartolomeu. Em Bartolomeu é o mesmo que Natanael. Tomé e Mateus, ou publicano. Por que Mateus colocou aqui um epíteto, uma referência à profissão que ele mesmo exercia? Essa referência é depreciativa. Alguém para os judeus que era cobrador de impostos, fiscal do governo romano, uma pessoa para quem não haveria mais nem a oportunidade de arrependimento, porque era considerado um traidor.
trabalhar para um império opressor como o romano, Mateus faz questão de colocar euzinho aqui, Mateus, o cobrador de impostos. Jesus me chamou. Mateus está dizendo isso, está enviando um recado que ele, que era classificado como um pecador do mesmo nível das prostitutas e daqueles que cometiam os pecados mais infames, ele está lembrando o povo judeu e a todos aqueles a quem chegar esta informação de que ele não era merecedor do chamado que havia recebido. Então ele fez questão de colocar Mateus, o miserável. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Esse Tiago, filho de Alfeu, é conhecido também na Igreja Católica por um Tiago menor. Então, talvez você leia em algum lugar Tiago menor, é este daqui, Tiago, filho de Alfeu. E Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Algumas curiosidades aqui eu já quero adiantar. Simão o Zelote, quem eram os Zelotes? Zelote fazia parte de um grupo que se levantou em Israel contra o Império Romano. Era um grupo rebelde e extremamente violento, que lutava contra o domínio romano de Israel. Simão era um zelote. Zelote é um termo que vem de uma pessoa zelosa. Também eram chamados de sicários. Por que sicários? Porque andavam com uma faca em forma de sica, em forma circular, meia-lua, escondida, e que eram usadas para assassinar soldados do Império Romano. Por 100 anos, foi o terror dos romanos. Eram extremamente violentos, eram assassinos, tidos por terroristas. E Jesus pega e chama Simão o Zelote. Simão se interessou pelos ensinamentos de Jesus e Jesus deu uma oportunidade para ele. Ele abandonou aquela vida e seguiu Jesus. Mas Jesus chamou um terrorista. Foi Jesus que chamou. Jesus estendeu o perdão dele para um publicano, para um terrorista e para as pessoas que ele colocou aqui também, na sua relação de 12 apóstolos. Talvez você não aceite isso. Pois bem, talvez muitos pensem que Deus não deveria te aceitar pelas coisas erradas que você fez. Talvez nem você aceite que Jesus te chama por tanta besteira que você já fez na vida. Mas Jesus quis mostrar aqui, na chamada desses 12 apóstolos, que existe oportunidade para todos. Basta as pessoas estarem dispostas a dar um passo em direção a ele. Judas Iscariotes. Vamos lá. Iscariotes não era o sobrenome. Iscariotes quer dizer homem de Quiriote. Sim, Ish e SH, que compõe o nome de Iscariotes, quer dizer homem. Homem de onde? De Queriote, que era uma cidade próxima ao Mar Morto. Então, Iscariotes é uma referência àquela pessoa, de onde ela é. A palavra apóstolo, o que quer dizer apóstolo? Significa um que foi enviado, que recebeu uma missão. Jesus chamou os seus 12 primeiros discípulos de apóstolos. Então, um apóstolo é aquele que foi enviado. É uma transliteração do grego. Jesus, nós podemos dizer, apostolou 12 pessoas. Significa que Jesus enviou 12 pessoas. O apóstolo é um enviado.
E nos dias de hoje, existem apóstolos? Vamos lá. O que é um apóstolo, em primeiro lugar? Como aqueles 12, eu posso te dizer que não existem. Mas existe, eu conheço um que é um apóstolo, apóstolo fulano, apóstolo Beltrano. Eu não vou entrar no mérito desta questão. Eu estou dizendo o seguinte: quando nós falamos os apóstolos, nós usamos um artigo definido. Ah, mas eu posso usar um artigo definido para me referir a todos os apóstolos e especificamente a essa classe de chamados os apóstolos? Poderia. Mas quando eu falo os 12 apóstolos, eu me refiro somente àqueles 12 que foram chamados por Jesus e aqueles que foram colocados no lugar dele. Aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos. Uhum, sim. Matias foi escolhido apóstolo no lugar de Judas. Apóstolo é aquele que é enviado. Em um sentido estrito, em uma interpretação bem restritiva, quando eu falo de 12 apóstolos, eu me refiro aos 12 que foram chamados por Jesus, cujos nomes eu li agora há pouco. Em sentido lato, em sentido genérico, eu poderia dizer que todo aquele que recebe uma missão e é enviado é um apóstolo. Gramaticalmente não está errado eu dizer isso, mas eu posso perfeitamente restringir o número de apóstolos aos 12. Houve outros apóstolos? Vamos lá então. E encerramos este assunto por aqui. Quem quiser prosseguir, compareça às aulas presenciais Rua Valentim Dal Checo 4192, sábados às 16 horas e 30 minutos. Paulo foi apóstolo? Foi apóstolo. Paulo foi apóstolo no lugar de Judas? Não, quem foi apóstolo no lugar de Judas foi Matias. Então, Matias fazia parte do grupo de 12 apóstolos. E Paulo não fazia parte do grupo de 12 apóstolos, mas era um apóstolo. Foi chamado diretamente por Jesus. Prosseguindo, uma curiosidade: Judas, quando não é omitido na relação dos 12, está sempre em último lugar. E Pedro está em primeiro. Curioso, não? Vamos lá. O grupo de 12 apóstolos era formado por homens com muitas diferenças sociais e políticas. Bastante. Como eu disse agora há pouco, os zelotes, facção da qual participava Simão, não Simão Pedro, era um outro Simão. Era um grupo terrorista para os romanos. Eles, a revolta deles, foi que levou o Império Romano a, no ano 70, óbvio, depois de Cristo. Foi um movimento que talvez tenha surgido com Judas, um certo Judas, perto do início da era cristã, no 2, ano 4, aproximadamente. Então, os zelotes se voltaram contra Roma para tentar a libertação de Israel do Império Romano e provocou a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Roma ali sob as ordens do general Tito. Roma sob as ordens do general Tito, não. Os soldados de Roma, debaixo das ordens do general Tito, arrasou com o templo. Cumprida a profecia que Jesus disse, no capítulo 24, não ficou pedra sobre pedra. E também no ano 73, a grande massacre em Massada, onde os zelotes ficaram ali coados por conta do cerco que o Império Romano lhes fez, onde infelizmente houve uma mortandade terrível, onde um dos zelotes, o responsável, sorteou 10 dentre aqueles 900 aproximadamente que estavam presos na fortaleza de Massada, e aqueles 10 tinham a dura missão
infeliz missão, terrível missão, de matar os outros, aproximadamente 900. Escaparam, me parece que 2 mulheres e umas 5 crianças que se esconderam em um determinado local. Aquele massacre foi terrível, chamando até a atenção do Império Romano por conta do zelo sem sabedoria que tinha aqueles homens. Eram homens religiosos, eles entendiam que a submissão ao Império Romano era uma afronta a Deus e que Deus, em um determinado momento, os livraria do Império Romano, enviando o Messias. O Messias já tinha vindo e eles não tinham reconhecido isso. Sibão Zelote reconheceu, abandonou aquele partido e passou a seguir Jesus Cristo. E não morreu naquele massacre. Os apóstolos tinham a missão de levar a mensagem de que era chegado o reino dos céus, e para tanto tinham recebido poder e autoridade de Jesus Cristo. Aqueles apóstolos não foram enviados de qualquer maneira. Eles receberam de Jesus poder e autoridade. Autoridade sobre todos os demônios, para os expulsarem, e poder para curar todas as enfermidades. Assim, eles poderiam demonstrar também com sinais que o reino dos céus tinha chegado. E o que é o reino dos céus? É o tempo e o lugar onde Deus tem liberdade para operar. É o teu quarto o reino dos céus. Quando você entra no teu quarto e conversa com Deus e pede para que Ele venha até você, para que Ele faça na tua vida aquilo que é agradável aos olhos dele. E o que é agradável aos olhos de Deus para a tua vida é sempre o melhor para a tua vida. Seguindo. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Sim, aqui Jesus estabeleceu uma prioridade para os seus discípulos. Vocês não vão pelo caminho das gentes e nem vão entrar em cidade de samaritanos. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Veremos daqui a pouquinho. Mas vamos prosseguir com os versículos. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel? E indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Interessante, Mateus fala muito reino dos céus, enquanto outros evangelhos se referem ao reino de Deus. Por que Mateus escreveu o reino dos céus tantas vezes e não o reino de Deus? Porque para os judeus, a quem foi dirigido o evangelho de Mateus, o nome de Deus não deveria ser tomado em vão. Então, pouco eles falavam no nome de Deus, com medo de pecar, fazendo uso do nome de Deus em vão. Então, Mateus se refere ao reino de Deus como o reino dos céus, para não ser acusado em algum momento de usar o nome de Deus em vão. Não que ele tivesse usado de maneira nenhuma, mas para que não desse a entender e aquilo fosse um entrave para que alguns judeus conhecessem mais a palavra de Deus. Vamos lá. A mensagem deveria ser levada primeiramente aos herdeiros das promessas de Deus. Deus fez a promessa para o povo Israel. Então, Deus entendeu por bem que a mensagem da salvação, da chegada do Messias, do reino de Deus entre nós, fosse levada primeiramente aos judeus. E ponto. Mas e os demais povos? Os demais povos receberiam a palavra em seguida. Os apóstolos não deveriam perder o foco de sua missão. Por isso, Jesus falou: Vocês não vão pelos caminhos das gentes e nem vão entrar em cidade de samaritano. O que são os samaritanos? Um povo que não era judeu puro. Era uma mistura de raças que havia em Israel. A eles não pertencia inicialmente a promessa de Deus. Então, Jesus falou: Não percam o foco. Vão antes atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, lá na frente, Jesus abre a porta para que todos os gentios, gentio é aquele que não é judeu,
Bíblia diz sobre a Galileia dos gentios, a Galileia das nações, a Galileia das gentes, a Galileia das pessoas que não são da nação de Israel propriamente dita. Galileia daqueles que não são judeus. Então, o caminho das gentes, os caminhos que levam a outros povos. Jesus falou nada disso. Eu quero que vocês tenham foco. Não, ele não falou foco, força e fé. Isso daí é um ditado que o pessoal usa em academia, né? Foco, força, fé. Não. Vamos lá, prosseguindo. Os discípulos não deveriam perder o foco, eles não deveriam se distrair. Nós não devemos nos distrair com aquilo que Deus deseja de nós, senão nós nunca vamos atingir o objetivo. É como estudar. Se você pega para estudar um assunto, entra na internet para fazer uma pesquisa e começa a pular de site em site, de site em site, começa a perder o foco daquilo que você está estudando, você não vai atingir o teu objetivo. Você vai se encher de cultura inútil, mas daquilo que é necessário, você não vai se encher. Jesus aqui estava ensinando que há tempo para todas as coisas. O tempo dos gentios chegaria em breve, mas não naquele momento. Momento para tudo. Há momento de trabalhar, há momento de descansar, há momento de estudar e há momento de lazer. Não queira fazer do teu momento de estudo um momento de lazer, porque senão você vai se prejudicar. E se você não tiver momentos de lazer, de descanso, com certeza você vai se sobrecarregar e não vai ser produtivo. Prosseguindo na missão que Jesus deu, algumas orientações: curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento, ou digno é o obreiro do seu salário, em algumas versões. Vamos lá. Jesus disse: dai. Jesus disse: curai enfermos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Jesus está usando aqui um modo imperativo, dando uma ordem do próprio Filho de Deus, do Deus encarnado. No final, Jesus disse: de graça recebestes. Jesus lembra. Jesus não falou simplesmente: dai de graça. Antes que alguém perguntasse: mas por que eu tenho que dar e de graça? Por que eu não posso cobrar? Porque Jesus já disse: de graça você recebeu, então de graça você tem que dar. Engraçado, talvez alguns não questionem. Curar enfermos, legal. Ressuscitar mortos, legal. Expulsar demônios, joia. Dai de graça, é, de graça. É uma ordem. Da mesma maneira que Jesus mandou curar de graça, Jesus mandou pregar também. E disse: digno é o obreiro do seu salário. Não vamos entrar em detalhes aqui sobre o salário dos obreiros, matéria para uma outra oportunidade. Mas o enriquecimento, fazendo a obra de Deus, me parece um pouco incompatível. É possível? Eu não vou dizer que não seja possível. Alguém que abra uma editora, comece a publicar material com um bom conteúdo e fique rico. É uma atividade empresarial. Ele não está curando enfermos e cobrando para isso. Ele não está ressuscitando mortos e cobrando para isso. Ele não está pregando o evangelho e cobrando para dizer que a pessoa precisa se entregar para Jesus para ser salvo. Não, ele está em uma atividade empresarial. Por exemplo, em uma editora. Ela vende livros, uma atividade comum. Ela pode ficar rica fazendo isso? Perfeitamente. Não vejo problema absolutamente algum em enriquecer publicando livros com conteúdo evangélico, religioso,
ou com conteúdo secular, com conteúdo tecnológico, técnico, científico. É uma atividade comum. Mas Jesus está se referindo a quê? A fazer a obra dele de curar, a cura. Jesus mandou cobrar o que dela? Nada. Jesus não quer que ninguém que ore pelas pessoas receba qualquer dinheiro por aquilo que está fazendo. Certa vez um homem chamado Simeão, ele fez o quê? Tem Simão, tem Simão Mágico. Simão Mágico, vendo que os apóstolos impunham as mãos e milagres eram feitos, maravilhas eram feitas, as pessoas recebiam o Espírito Santo, Simão chegou para os apóstolos e ofereceu dinheiro para que também a ele fosse dado aquilo. Teve que ouvir: teu dinheiro seja contigo para a tua condenação. Você acha que o dom de Deus se compra com dinheiro? Nada disso. Simão ali ficou desesperado e falou: olha, gente, me perdoa, ore para mim, orem por mim, para que nada dessas coisas venha sobre a minha vida. E esse Simão era uma pessoa bastante problemática. Ele disse que isso não está na Bíblia, mas a história conta, faz referência a um certo Simão, que nessa época pediu para que fosse enterrado, que 3 dias depois ele ressurgiria. Infelizmente, ele compreendeu errado algumas coisas sobre a ressurreição de Jesus Cristo, não tinha muito entendimento. Está sendo esperado até o dia de hoje. Até hoje não apareceu esse tal de Simão. Mas voltando aqui à lição. Jesus disse: de graça receberam, então de graça vocês têm que dar. Então, se alguém cobrar para orar por você, fuja dessa pessoa, pede misericórdia e liga para a polícia. Manda prender, tá bom? A orientação para os apóstolos não levarem bens materiais não significa que hoje não devamos nos preparar para atingir as metas que estabelecemos para a nossa vida. Exatamente. Jesus disse que aqueles discípulos não precisavam se preocupar, porque ele providenciaria aquilo de que necessitassem os seus discípulos. A lâmpada está piscando aqui. Vamos lá. Então, isso não significa que hoje você vai fazer alguma coisa, não tem que se planejar. Você tem que se planejar. Aliás, na palavra de Deus, há orientações sobre você fazer planejamento, ter recursos para terminar algo que você começou. Você não deve começar algo se não tiver condições de concluir. A palavra de Deus orienta que você não deve iniciar a construção de uma casa se você não tem como acabar. Você tem que levantar os recursos que são necessários para o projeto que você vai fazer. Não queira aplicar o que aconteceu para os discípulos na tua vida nesse sentido. Ah, não, talvez você diga: Deus sabe todas as coisas, Deus vai preparar tudo. Não, Deus não vai preparar tudo, coisa nenhuma. Você que tem que preparar algumas coisas. Claro, Deus se responsabiliza por aquilo que ele manda, não por aquilo que nós queremos. Deus não é um gênio da lâmpada, que você o invoca e ele faz aquilo que você quer. Não tem essa história aí de 3 desejos, nem de um desejo. Esquece. Jesus estava dizendo que garantiria os recursos para a missão que havia passado a seus discípulos. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que interpreta errado isso. Tem gente que lê dessa forma: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Onde se leu todas as coisas? Isso não existe. E todas essas coisas. Talvez alguém diga: e que coisas seriam essas? Eu respondo: essas coisas. Esse pronome demonstrativo. Lembra? Aulas de língua portuguesa? Então, este pronome está se referindo a alguma coisa que Jesus falou há pouco tempo. Jesus disse que todas essas coisas vos seriam acrescentadas: comida, bebida e o vestimenta.
Jesus não ia deixar você passar fome. Você não vai morrer de fome, não vai morrer de sede e sempre vai ter roupa para se cobrir. A palavra de Deus diz que, tendo o que comer e com o que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Porque tem pessoas, nos dias de hoje, que têm morrido de fome. Mais mortes hoje por fome na face da terra em 2022 do que por qualquer outra peste, por qualquer outra praga, por qualquer outro vírus. Então, você tendo o que comer, o que beber e com o que se vestir, a Bíblia diz, esteja com isso contente. Entenda que não é conformado. Você pode sim buscar mais. Você pode estar contente, mas não satisfeito. Você quer algo mais, você quer uma casa melhor, você quer um carro melhor, você quer fazer uma viagem diferente. Não é pecado isso. Mas se você não tem, não fique descontente. Fique contente com aquilo que você tem. E aí, eu pergunto a você, qual é a tua missão? Jesus Cristo deu uma missão àqueles 12 apóstolos. Depois, a mais um grupo de 70. E depois a outras pessoas. Jesus te deu uma missão. Você sabe qual é? Vamos à conclusão. Conclusão. À semelhança dos apóstolos, nós também temos uma missão, dada pelo próprio Jesus, embora não exatamente como a deles. Jesus deu uma missão específica para aqueles homens. E Jesus também tem uma missão para cada um de nós, específica. A tua missão pode não ser como a dos apóstolos. Pode não ser abandonar tudo e sair pelo mundo levando a palavra de Deus. Mas todo ser humano tem uma missão recebida por Deus. Olha só. E a semelhança dos apóstolos, não fomos nós que chegamos para Jesus e falamos: Jesus, estou aqui, me envia, conta comigo, ó, eu sou o cara. Nada disso. Da mesma forma como os apóstolos não fizeram aquilo, também não aconteceu, não acontece com você. Veja o que Jesus falou. Falou aqui para os discípulos, seus discípulos, e isso se aplica a cada um de nós que seguimos os ensinamentos de Jesus. Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Fui eu que escolhi. Você é um escolhido de Deus. E o escolhido para quê? Para qual missão? Para esta. E eu vos nomeei. Jesus nos elegeu, nos escolheu para que vades e deis fruto. Sim, Jesus nos chamou para irmos e darmos fruto. E o nosso fruto permanecer, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirmos ao Pai, nos seja por ele concedido. Então Jesus nos nomeou para irmos e dar fruto. Que fruto é esse que nós devemos dar? Vamos ver daqui a pouco. E além de sermos escolhidos por ele, sermos nomeados por ele, Deus nos chamou de uma maneira geral. Ó, quem quiser vir, venha. Não. Ele deu nome àqueles que o seguiriam. E o teu nome foi um deles. Fantástico, não? Você recebeu um chamado. Deus nos fez com um propósito. Para louvor e glória da sua graça. Deus nos criou para o seu louvor. Deus nos criou para que nós o honremos, para que nós façamos a sua vontade, porque a vontade de Deus é o que há de melhor para as nossas vidas. Se nós fizermos uma força da nossa parte para seguirmos os ensinamentos de Jesus, ele vai cooperar e vai nos dar capacidade para nós cumprirmos essa missão, da mesma maneira que deu condição aos seus discípulos fazer a missão para a qual tinham sido chamados. Talvez você diga: eu não sou digno, eu não consigo. Como que a minha vida desgraçada pode servir para a glória de Deus? Jesus já deu o maior exemplo disso, chamando aquele bando de homens que não prestavam. Você acha que você não presta? Você não é terrorista,
E ainda que fosse, tinha lugar para você junto de Jesus. Sério, sério. Lembra que eu falei no início da aula? Há apóstolos com os quais você se recusaria a participar de uma refeição, pois Jesus chamou esses homens que já tinham ultrapassado a linha onde seria possível haver o arrependimento, e os chamou e os perdoou. Jesus fez isso. Mateus se dando o exemplo, mostrando o que Jesus fez através deles. Os milagres que Jesus fez através dos seus apóstolos não foi somente para beneficiar aqueles que receberam os milagres. Não, mas também foi para servir de sinal para aqueles que duvidavam do poder perdoador de Deus. Imagine alguém que quer matar um publicano, um fiscal, alguém que quer matar uma pessoa que é considerada como traidora, olhando este homem, que aos seus olhos é um traidor, orando pelas pessoas e as pessoas sendo curadas. Porque Jesus disse que daria poder a eles. É algo para se pensar. É algo para os incrédulos acreditarem que, se Deus perdoou e deu esse poder de orar, deu autoridade sobre espíritos demoníacos, se essa pessoa obteve o perdão e esse poder, qualquer um pode receber. E essa é a sistemática de Jesus. Os milagres servem para beneficiar as pessoas que receberam, para mostrar para aqueles que oraram que eles também foram perdoados e que receberam aquele chamado, e também para aqueles que virem estas coisas saberem que Deus perdoou aquela pessoa, por pior que ela fosse. Tomé, conhecido como um homem incrédulo, mas foi um homem que, quando Jesus disse que voltaria para Jerusalém, falou para os discípulos: vamos nós e vamos morrer com ele. Você acha que não é merecedor do perdão de Deus? Tudo bem, aqueles discípulos também não eram. Mas isso se chama misericórdia de Deus. Tiago e João, apóstolo do amor, queria orar para que fogo descesse sobre os samaritanos. Jesus Cristo pôs a mão na cabeça e falou: gente, vocês não sabem de que espírito são. Eles não querem me receber agora. Calma, tenham paciência. Que negócio é esse, João? Se a pessoa então não quer reconhecer uma verdade, você quer que Deus fulmine a pessoa? A te converter. Pedro negou Jesus. Veja só. Teve um homem lá, meio atrapalhado da cabeça, que disse: ah, Jesus escolheu aqueles 12 porque não orou direito. Sem comentários, tá? Sem comentários. Jesus orou direito e escolheu a dedo, como te escolheu também. Prosseguindo em direção ao último slide. Jesus, ele nos chamou assim. Jesus, ele te chama assim. Está registrado. Jesus dando uma palavra geral. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Prossegue dizendo: encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, a parte C, parte final do versículo. Jesus te chama, Jesus te ama. Aceite esse convite dele. Feche os teus olhos, converse com Jesus. Creia que ele morreu, ressuscitou, ele te perdoa. Veja o exemplo dos apóstolos. Você pode ser perdoado também. A palavra de Deus diz que se em nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos e o confessarmos como Senhor, seremos salvos. Simples. Simples. Simples como abrir a pasta e tirar algumas moedas de lá para comprar o pastel. Mas se eu não souber que aquilo está à minha disposição, jamais eu vou fazer aquilo. Agora você já sabe. Jesus te chama. Não espere sentir. Não, esse negócio não tem sentir ou não sentir. É dizer ou não dizer, se entregar ou não se entregar. Eu sentia que não tinha dinheiro, por isso eu não comi o pastel. Mas estava ali ao meu alcance. Eu é que não estava atento a todas as coisas. Não cometa o erro que eu cometi com a palavra de Deus, para o teu próprio bem e da tua família. É o que tínhamos para hoje. Deus os abençoe e até sábado. Tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus.